és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, Jesus. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, Jesus, eu quero mais de ti, Deus. Oh, oh, oh.
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Tente só mais uma vez. Tente só mais uma vez. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E essa noite aqui nós estamos com uma convidada muito especial, a Maiara. Boa noite, Maiara. Boa noite, Rose. Amém. Para quem não conhece, a Maiara, ela faz parte da Força Cristã, os líderes Marina e Mateus. Amém? Bom, você que está nos assistindo essa noite, eu peço que você se conecte com a gente, eu peço que você coloque a mão no seu coração para que nós possamos estar orando, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graças, Senhor, e te agradecemos por mais uma conexão. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essa conexão, Ele possa, Deus, falar aos nossos corações, Ele possa, Senhor Deus, trabalhar em cada coração, de cada vida que está nos assistindo essa noite. Espírito Santo de Deus,
Venha guardar, Deus, cada mente, cada coração diante do Senhor. Deus, que tudo aquilo que nós formos, Deus, falar essa noite, que venha, Deus, de encontro, Pai, com cada coração que está nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, hoje, para que a gente possa, então, compartilhar, para que vocês possam, então, conhecer um pouco da Maiara, amém? Nós vamos falar sobre Débora. Débora, para quem não conhece, fica no livro de Juízes, ali no capítulo 4. Quem foi Débora? Então, hoje, essa noite, nós vamos falar um pouquinho das características dessa mulher, amém? Bom, para que eu possa, então, começar e trazer um pouquinho sobre ela, Débora, ela era uma juíza, ela era uma profetisa, que naquela época de Israel, as pessoas estavam vivendo momentos onde, de repente, eles queriam a Deus, só que em alguns outros momentos, outros não. E Débora, ela foi usada ali pelo Senhor para tratar assuntos que aquele povo, eles precisavam. Então, Débora, ela era usada ali por Deus, uma profetisa usada por Deus para ajudar aquele povo de Israel. Amém? Maiara, conta um pouquinho para nós em relação a Débora. Débora, o que chama muito a atenção, né, para a história dela, como a Rose disse, ela é uma mulher corajosa, né, era uma mulher segundo o coração de Deus. Lá em Juízes, onde relata um pouco da história dela, relata sobre Débora ter ido à frente, né, de uma batalha. Deus, ele fala com Débora, e Débora, ele chama, né, Baraque. E quando Débora fala com ele entende a mensagem, ele entende a direção de Deus, porém ele fica temoroso, né? E ele pede para Débora que ela vá com ele. E se ela não for, ele não vai. E Débora, ela aceita, ela fala, tudo bem, eu vou com você, né? Mas ela fala para ele, eu vou, mas a vitória não é sua. A vitória vai estar nas mãos de uma mulher. E naquele tempo, como ela era a única mulher juíza, as pessoas às vezes não respeitavam, devido ao fato dela ser uma mulher. Né? Dentre os 14 juízes que tinha, somente Débora era a única mulher ali representada. Mas independente dela ser mulher, que às vezes muitas pessoas olham como sendo algo frágil, né? Muitas das vezes nós somos reconhecidas como frágil. Mas Débora, ela se encorajou e ela foi à frente daquela batalha. E quando ela chegou, eu vejo que Deus honrou a vida dela, né? E Débora, ela não teve medo, muito pelo contrário. Ela encorajou as pessoas e ela foi à frente daquela batalha e Deus trouxe a vitória para aquele povo. Amém. É interessante o que a Maiara falou, porque naquela época, assim como a Maiara disse, era difícil, uma mulher era a única juíza. Só que Débora, ela tinha sim essa coragem. Débora, ela não temia diante dos desafios que ia surgir. Então, quando Baraque chega, ele era um guerreiro, chega para falar com Débora, não, eu vou, mas você tem que ir junto. Baraque, as pessoas confiavam em Débora, porque as pessoas procuravam para que ela pudesse aconselhar, para que ela pudesse ajudar. Então, naquele momento ali, Baraque, ele falou assim, eu vou se você for junto. Então, Débora, ele sabia que Deus estava com ela. Que Débora era o quê? Uma mulher segundo o coração de Deus, ela estava atenta. Independente de qualquer situação, um ponto também forte que eu vejo em Débora era o quê? Ela não desistia, ela seguia, né? Ela tinha aquilo dentro dela, um propósito, então ela não parava diante das situações. Então Deus, ele veio e deu a vitória a esse povo, né? Ali no capítulo 5 fala também em relação ao cântico, né? Sim, é algo bem interessante também sobre Débora, que em todos os momentos, tanto de dificuldades, principalmente de vitórias, ela sempre louvava a Deus. E é algo que eu vejo que é uma característica muito grande dela, né? Esse fato dela entregar a Deus a vitória dela como um cântico. E eu vejo ali no capítulo 5, que ela relata sobre a batalha, mas ela relata em forma de cântico, ela entrega um cântico a Deus, ou seja, ela entrega a vitória que ela teve como uma forma de adoração a Deus. E é muito bonito, né, essa forma de expressar. Claro que Deus estava à frente, Ele estava conduzindo aquele povo.
Então aquele povo, eles foram para uma batalha onde Deus ele foi e deu a vitória. E por muitas das vezes, Deus ele está conosco na nossa batalha. Quando nós entendemos isso, quando nós sabemos que o Senhor ele está à frente, Ele nos dá a vitória. Só que por muitas das vezes nós também paramos, nós não enfrentamos. Débora, característica forte de uma mulher corajosa, que ela não temia, era uma mulher que ela estava atenta e ouvindo a voz do Senhor. Que essa noite, essa conexão, ele possa trazer ao teu coração a certeza que Deus ele está com você. Para que você possa buscar ao Senhor, independente das lutas que você esteja enfrentando, que se você estiver com Deus, Deus dará a vitória, amém? Amém. Bom, Maiara, o que essa história de Débora, você se identifica com essa história? Porque todo convidado, ele se conecta, né, com a história da Bíblia. E o que a Débora hoje, diante desse desafio de estar aqui, compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo, o que Débora trouxe ao seu coração? Débora se identifica, sim, bastante, principalmente com o que eu sempre presenciei da minha mãe. Né? A minha mãe, eu vejo ela muito como Débora. Sempre foi uma mulher corajosa, uma mulher batalhadora, uma mulher que nunca se deixou parar pelos obstáculos. E foram muitos ao longo do caminho. E eu vejo a minha mãe se identificando muito com a história de Débora. Né? A minha mãe, ela nunca teve assim, uma condição favorável, né? Sempre batalhou muito para ter o que ela tem hoje. E até é engraçado que esses dias a gente estava até conversando sobre isso, né, lá no sítio. Que a minha mãe, tudo que ela tem, ela conquistou apanhando café. Né? Foi duro, né? E ela até colhe um pouco de consequência, né? Que hoje ela tem alguns problemas na coluna devido a isso. Mas, voltando, né? Tudo que ela tem, ela conquistou apanhando café, né? Todo ano ali ela se dedicando, se esforçando. Para quem não conhece, é um trabalho muito difícil, né? Muito árduo. E esses dias a gente estando lá, a gente estava lembrando, né? Porque ela conquistou a casa dela com isso. Muitas coisas, principalmente o sítio que ela tem hoje. E hoje, no sítio que ela tem, que ela conquistou colhendo o café, ela tem a própria plantação de café dela. Então, assim, eu vejo que Deus, Ele honra realmente quando a gente se coloca, né? A gente não olha os obstáculos, assim. Como eu disse, a minha mãe é um grande exemplo, referência, porque ela nunca desistiu, ela sempre batalhou, ela sempre teve a vontade de ter um sítio onde ela pudesse plantar as verduras dela, onde ela pudesse ter ali, principalmente a lavoura de café dela, né? Passou tantos anos colhendo café para tantas pessoas e hoje ela pode colher o próprio café. Eu vejo que é um exemplo de guerreira, de uma mulher que nunca desistiu do seu sonho e hoje ela alcançou o sonho dela. Amém. Bom, então eu vejo que a sua mãe tinha essas características de Débora. E você, Maiara, você adquiriu essas características, tendo esse exemplo de mãe, de força, de batalhar para alcançar, né, algo melhor. Então, para que as pessoas possam, então, entender um pouco e conhecer um pouco da Maiara. Que você possa, então, compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo a sua história. Amém? Amém. A minha mãe, como eu disse, sempre foi uma grande referência para mim, em todos os sentidos, né? Como mãe, como esposa, como mulher principalmente, de ver a garra que aquela mulher tem, tão baixinha, mas tem uma força, tem uma garra, né? E eu sempre aprendi muito com ela, né? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela nunca deixou transparecer os problemas que tinha. E eu sei hoje que foram muitos. E quando a gente era bem pequenos, né? A minha mãe, ela sempre foi evangélica, ela se converteu cedo. Então ela levava a gente para a igreja, tudo pequenininho. Ela ia sozinha, meu pai não era convertido na época, né? Então ela ia mesmo assim, carregando ali meu irmão mais novo. Ele tinha acabado de nascer, que eu tinha 2 anos, então ele tinha acabado de nascer.
Eu pequenininha, 2 anos, né, ela tendo que levar 2 filhos pequenos, o meu irmão mais velho, acho que ele tinha uns 5, 6 anos, mas ela não olhava para isso, né, e, enfim, a gente foi criado nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, e até os 17 anos, era essa a minha vida, viver para as coisas de Deus. Eu vivia mais na igreja, né, do que na minha própria casa. Já nasceu num berço evangélico, né? Sim. Era até engraçado que a minha mãe sempre costumava dizer: se você quer esconder a Maiara, vem para a casa dela. Porque era difícil de me encontrar em casa. E era mesmo, porque eu tinha muito prazer em estar na casa de Deus. Mas por decisões, por algumas coisas que aconteceram, né, eu acabei me afastando da presença de Deus. Eu acabei me distanciando do altar e acabei me desviando. E acabei experimentando algumas coisas no mundo lá fora. Maiara, então, nesse primeiro momento da sua vida, né, a questão da infância, você cresceu num berço evangélico, e como que era o relacionamento entre você e sua mãe? Sempre você teve essa admiração, sempre foi amiga? Como que era o relacionamento de vocês duas? Até esse período de 17 anos. Sim, a minha mãe sempre foi como uma amiga, né? Eu vejo que é o presente que Deus me deu, ter uma mãe tão guerreira, né? Eu tenho muito, muito orgulho. Graças a Deus eu falo isso com muito orgulho, gente. Eu nunca levantei a voz para minha mãe, nunca desrespeitei. Sempre, por mais que às vezes não queria, mas sempre obedeci, sempre respeitei. E é um grande referencial na minha vida, né? Ela sempre me passou muita força, muita garra, porque eu sei muita coisa que ela passou, que ela viveu. Mas em momento algum, eu nunca na vida vi minha mãe reclamar de nada. Então você tem, né, sua mãe como referência. Toda conexão, quando nós começamos ali, né, falar sobre o testemunho, a gente sempre fala em relação à infância, porque cada um de nós viveu algo diferente. E hoje é interessante porque a Maiara contando assim, em relação à mãe, vem se conectar com a história de Débora, por conta das características. E assim a Maiara também, ela foi crescendo e adquirindo isso, né, em relação à vida dela. Mas então, Maiara, chegou um momento ali onde você se afastou da igreja. Sim, acabei me afastando por algumas escolhas erradas, por algumas coisas que aconteceram, né? Acabei me afastando, eu tinha 17 anos na época e, infelizmente, né, experimentei muitas coisas no mundo que não me levaram a nada, que só me fizeram perder, né, coisas, perder pessoas. E com 19 anos eu vim para Campinas, né, para quem eu não falei, né, mas eu nasci em Minas Gerais, Alpinópolis. E com 19 anos eu tive uma oportunidade de emprego e eu vim morar em Campinas. E assim, foi tudo muito novo, né? Chegar numa cidade enorme, que eu vim de uma cidade com 20 mil habitantes. E pensei em desistir, sim, porque imagina uma garota de 19 anos sem conhecer ninguém. Cheguei em Campinas sem conhecer ninguém mesmo. Nem conhecia as pessoas para quem eu ia trabalhar. Fiquei conhecendo eles na rodoviária. E bateu aquele medo, eu falei, poxa, se de repente eu chegar lá e não tiver ninguém? Eu fiquei sim, mas ao mesmo tempo eu via como uma grande oportunidade. E como eu sempre via minha mãe nunca desistindo de nada, foi onde eu tirei a força para realmente ir em frente. Eu sempre tive vontade de morar em outra cidade, de conhecer outras pessoas, de ter outras oportunidades, né? Porque na minha cidade, como é cidade pequena, então não tem oportunidade, não tem o que se fazer, né? Então, assim, não tem uma perspectiva de vida melhor, digamos assim. Não tem como você crescer profissionalmente. Então, eu sempre tive muito disso, de querer ser mais, né, de querer ter as coisas, de querer adquirir. E por isso que, com muita dificuldade, mas eu vim. E foi muito difícil o primeiro mês, porque como eu sempre tive muito contato com a minha mãe, foi muito difícil ficar longe dela no primeiro mês. Foi muito mesmo, porque a gente se falava, e aí ela ligava e falava, filha, volta.
Eu falava, mãe, eu não posso, eu tenho que seguir minha vida, né? Então foi um desafio muito grande que você teve que enfrentar. Você saía ali, né? Era sítio onde você morava? Não, era na já cidade, era mas cidade. Mas era uma cidade pequena, né? Era uma cidadezinha, e de enfrentar um lugar totalmente desconhecido, onde você ia ter que viver coisas novas, onde iriam surgir novos desafios. Então, eu imagino essa questão em relação à sua mãe. Foi fácil sair de lá? não. Não foi até mesmo porque a minha mãe, ela sempre me teve também como amiga, né, de confiar, de contar, né, porque eu era a única filha mulher, então, como que ela ia se abrir com os meus irmãos de contar alguma coisa? Então, foi bem difícil para as duas, na verdade, né, tanto para ela como para mim. E o início foi muito difícil, todas as vezes que a gente se falava pelo telefone, que era quase todo dia, a gente chorava junto. Eu, às vezes, tentava ser forte, não chorar na ligação, mas assim que eu desligava o telefone, eu desabava. Porque, para mim, é muito difícil, até hoje né? Meus pais, hoje eles não moram mais na mesma cidade, mas eles moram cerca de 200, quase 300 quilômetros de distância de Campinas. E eu vejo eles com uma frequência, às vezes, todo mês, às vezes a cada 2 meses. E ainda assim continua sendo difícil, né? Porque eu amo minha mãe, eu amo minha família, amo meus pais. São tudo para mim. Mas eu tinha que seguir em frente, eu tinha que ter a minha independência, a minha vida, né? E foi isso que me deu força. Por mais que às vezes estava difícil, quando eu ligava para minha mãe, ao mesmo tempo que ela falava, filha, vem embora, mas ao mesmo tempo ela me encorajava. Ela falava, não, calma, vai dar tudo certo. Então era um momento onde você teria que enfrentar para que você pudesse viver coisas novas, né? Por muitas das vezes, talvez, diante dos desafios, das situações que nós precisamos enfrentar, por muitas das vezes nós desistimos. E nós não conseguimos encarar e prosseguir. Maiara, mas você encarou esse desafio, né? De estar longe dos seus pais e ter uma nova vida. E esse período onde você veio embora para cá, como foi esse período da sua vida? Eu cheguei em Campinas, como eu disse, eu não conhecia ninguém. Então foi muito difícil, porque cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então você sai na rua, todo mundo te fala bom dia, todo mundo te cumprimenta. E aí quando eu cheguei em Campinas, poxa, eu passava na rua, ninguém olhava nem na minha cara. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer amizade aqui? E aí na época, né, do Facebook, eu comecei a adicionar algumas pessoas. Falei, eu preciso fazer amizade, eu preciso conhecer alguém, eu fiquei 1 mês e meio sem sair de casa, porque eu não conhecia ninguém e eu tinha medo de sair na rua e me perder nessa cidade tão grande. E comecei a fazer algumas amizades pelo Facebook, até foi onde eu conheci hoje o meu atual marido, né? E aí, assim, quando a gente está longe da presença de Deus, Deus sempre tenta nos trazer de volta de alguma forma, né? É igual tem um louvor que canta, né? Que quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não consegue viver, né? E é muito disso. Então, por muitas vezes, eu ouvia Deus falando, filha, volta. Mas eu queria ainda estar ali nos prazeres momentâneos, né? E quando eu conheci o Kenny, na época, ele era mais louco que eu. Estava, né, na época de querer curtir, então foi aí que eu me afundei mais ainda. E você falando disso, que você se afastou da presença de Deus. Para que as pessoas de casa possam entender aquilo que você viveu. Porque quem está nos assistindo essa noite, ela possa se conectar com a sua história de vida. O que a Maiara viveu num período onde ela decidiu sair da casa do pai? Como foi esse período da sua vida? Foi um momento que eu queria até apagar, né, da minha mente, da minha história. Mas hoje eu vejo que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, né? Porque quando eu estava no mundo, Deus, ele sempre falava comigo nos lugares onde eu estava, independente do lugar onde eu estava. Podia ser na balada, podia ser em casa. E Deus sempre me incomodava. E era até engraçado, porque na maioria das vezes onde eu estava, as pessoas vinham falar comigo a fim de eu
levar alguma palavra, de eu falar alguma coisa, e sempre Deus falava, olha, não é o teu lugar. Né? Tá vendo? Até aí as pessoas vão até você, porque elas estão sedentas por mim, e você conhece da minha palavra e não está fazendo uso dela. É interessante porque talvez você que esteja nos assistindo essa noite, você está longe da casa do Pai. Talvez eu não sei qual o motivo que te levou, né, a sair ali dos caminhos do Senhor. Mas Deus sempre coloca pessoas nas nossas vidas para que nós possamos nos lembrar daquilo que Deus ele faz sobre nós. Maiara, nesse período, como que você se sentia? As pessoas chegando, falando com você, qual que era a sua necessidade? Naquele momento você estava vivendo as coisas do mundo, aquilo que o mundo tinha para oferecer. Como que você se sentia? Tinha momentos que você se sentia vazia, que você se sentia perdida? Como que você se sentia? Sim, me sentia muito vazia porque não tinha presença do Espírito Santo, né? E por mais que às vezes a gente tenta buscar em outras coisas, a gente não encontra. Então, eu tentava, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, só eu sabia o que estava dentro de mim. E era um vazio. Não tinha nada na minha mente, não tinha nada ali que pudesse preencher o meu coração. E vivi 3 anos dessa forma. Até que um dia, Deus, Ele me trouxe de volta na dor, mas trouxe. Eu fui numa festa e nessa festa tinha muita bebida, muita. E quando chegou ao fim dessa festa, numa disputa, até nisso eu me identifico com Débora, porque Débora, ela gostava de desafios, né? E eu sempre fui uma pessoa eu não aceito perder. Eu sempre... Um desafio você ia. Sim, eu sempre... Então, assim, por mais que eram coisas erradas, mas sempre que alguém me desafiava, eu nunca corri de um desafio. E quando, nessa festa, chegou no final da festa, a gente já tinha bebido muito, todo mundo, e teve um amigo nosso que desafiou, falou, olha, né, você é tão boa assim para beber. Eu nem tinha falado nada, mas ele, acho que estava bêbado, veio querer. E aí ele falou, então vamos numa disputa. Falei, vamos. Não falo não para desafio, então vamos. E aí ele falou, olha, vamos fazer assim, vamos começar a beber, acho que tinha 2 garrafas de vodka. Ele falou, então a gente vira, quem vomitar primeiro perde a disputa. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí começou. E quando a gente terminou a primeira garrafa, nenhum dos dois ainda havia passado mal, então estava tudo certo. Seguimos 2 firme e forte no desafio, vamos lá. Abrimos a segunda garrafa e aí eu quis passar mal, mas eu segurei porque eu não queria perder. E aí segurei e ele foi e perdeu o desafio. Ele passou mal primeiro do que eu. Porém, eu havia bebido muito, né? E naquela época também eu fumava bastante. E quando eu fui pegar um outro maço de cigarro que estava no carro, eu não voltei, né? E aí as pessoas, as minhas colegas, as minhas amigas que estavam no local, falou para o meu marido, falou, Kenny, é melhor você ir lá porque a Maiara não voltou, né? Deve ter acontecido alguma coisa com ela. E quando o meu marido chegou, eu estava com a porta do carro aberta e eu estava caída de cara no chão, já desacordada. Naquele momento eu já estava em coma alcoólico. E aí, ali no desespero, eles me pegaram, me levaram para o hospital. E quando chegou no hospital, o médico falou que se tivesse demorado cerca de 5 minutos, já não dava mais tempo de me reanimar. Maiara, você contando essa trajetória da sua vida até aqui, até esse momento onde Deus te daria um novo sentido, mesmo diante da dor. Você tinha consciência que as suas decisões estavam te levando para lugares totalmente errados? Porque por muitas das vezes as pessoas elas vão para um outro caminho, elas acham que aquilo é certo. Você já era conhecedora da palavra, você sabia qual era o caminho que você estava indo.
Alguns momentos da sua vida você chegava e pensava, não, eu preciso voltar ou não? Ou você não buscava isso em momento algum? Sim, eu sempre, como eu disse antes, Deus sempre me incomodava em todos os momentos. Era quase todo dia, né? Deus sempre ele trazia algo ou alguém, né, para falar algo que me levasse a lembrar o que eu já tinha vivido nele. E quando aconteceu esse episódio, foi onde que eu vejo que Deus ele me deu uma nova chance, né? Quando eu acordei do coma alcoólico, eu estava com o meu rosto todo desfigurado, todo ralado. E eu me lembro como se fosse ontem que a minha sogra me ajudou a chegar até o banheiro, porque sozinha ainda não conseguia, estava bem debilitada. E quando eu cheguei, eu entrei naquele banheiro e eu me deparei com o espelho e vi o meu rosto da forma que estava. Eu senti vergonha, senti nojo de mim mesma. E eu sentia como se fosse o diabo rindo da minha cara, falando que ele conseguiu me levar até o fundo do poço e que ali era o meu lugar. Foi então que, ao mesmo tempo, eu senti um constrangimento tão grande do amor de Deus, porque Deus poderia ter permitido que eu fosse, né? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ido naquele momento, eu tinha perdido a minha salvação. E eu tenho certeza que, mesmo a minha mãe nem sabendo disso, que ela vai estar sabendo, né? Vai ficar sabendo, mas até então ela não sabia. Mas eu tenho certeza que foi pela oração, pela intercessão dela, que nunca desistiu da minha vida. Deus, ele me resgatou. E nesse dia, nesse momento, o Espírito Santo me constrangeu tanto, né, que eu comecei a chorar e eu não parava de chorar. E eu ajoelhava, pedia perdão para Deus, falava: Deus, o que eu fiz? Onde eu cheguei? E desde esse dia, eu sempre oro todos os dias. Eu falo: Deus, independente do que eu faça, não me permita sair da tua presença, que o Senhor me leve antes, mas que o Senhor não me permita sair jamais. E você teve essa segunda chance. E muitos talvez não tenham essa chance que você teve. Muitas pessoas se perdendo, vivendo os prazeres do mundo, vivendo os prazeres momentâneos. Mas dentro de si ainda se encontra um vazio muito grande. Vazio que nós só encontramos em Deus. Somente Jesus, ele preenche qualquer vazio do nosso coração. E talvez, muitas das vezes, seguimos caminhos errados. Assim que houve um momento, a Maiara, ela cresceu num berço evangélico. Ela conhecia a palavra de Deus. Só que houve um tempo da vida dela que ela quis seguir as vontades dela. E por muitas das vezes nós voltamos para Jesus através de dores. E ela voltou e Deus deu uma segunda chance. Porque o Pai sempre está nos esperando. Né? O Pai sempre está nos esperando de braços abertos. Independente daquilo que nós possamos fazer ou não, mas tem que ter um arrependimento. Um arrependimento genuíno. E naquele momento ali, Maiara, onde você se deparou naquela situação, você ficou constrangida com o amor de Deus. Porque como você falou, se de repente você tivesse morrido ali, talvez você não tivesse a salvação, diante de tudo aquilo que você estava vivendo no mundo. Sim, com certeza. E eu vejo que Deus, ele tem um propósito sobre todas as coisas. Talvez se eu não tivesse passado por esse momento, eu não estaria aqui hoje. Ou talvez estaria, né, ainda no mundo, ainda nos prazeres. Mas Deus, ele teve misericórdia da minha vida, ele teve graça, né? E ele me deu essa segunda chance. E não tem como eu não falar que também foi graças às orações da minha mãe, porque eu via como aquela mulher orava enquanto eu estava desviada dos caminhos de Deus. Não só pela minha vida, também pela vida dos meus irmãos. Ela nunca desistiu de nenhum de nós, nem da vida do meu pai. Meu pai hoje ele é convertido. Ele já vai fazer acho que 8 anos. Os meus irmãos também hoje estão nos caminhos de Deus e eu vejo que é tudo fruto da oração e da determinação e de nunca ter desistido. Graças à minha mãe.
Amém. Talvez hoje, você que está nos assistindo, talvez tenha uma pessoa orando pela sua vida. Talvez, de repente, não seja sua mãe ou seu pai. Eu acredito sim que os pais oram sim muito pelos filhos. Mas talvez uma pessoa especial esteja orando por você. Talvez hoje você tomou decisões na sua vida que você esteja afastado da casa de Deus. Onde decisões te levou a ficar distante da presença de Deus. Mas que talvez você possa entender essa noite que esse é o momento. E Deus, ele tem um propósito. Assim como ele tinha na vida da Maiara. Deus, ele tem um propósito sobre a sua vida. Que hoje eu não sei, mas se de repente você está distante, que você possa voltar. Que você possa voltar a esse verdadeiro amor. Maiara, e depois desse momento onde você teve, né, essa overdose, né? Como que foi ele depois que você viu o que poderia ter te causado e você ter voltado? Depois que isso aconteceu, acho que uma semana depois, a minha amiga Mariana, que é lá de Minas, ela veio passar um final de semana em Campinas, e aí ela falou, olha, eu vou estar aí, e eu vou estar indo na igreja, né? Por que você não vai comigo? E aí eu nem sabia o endereço da Sara daqui, que na época era lá na Marechal Carmona, e aí eu falei, vamos sim. E foi assim, parecia que o pastor estava falando direto para mim, né? Sempre assim, a gente acha que ele já sabe da nossa vida, já sabe tudo o que aconteceu conosco. E quando eu sentei ali naquela cadeira que o pastor veio falar, na época eu era discípula da Camis, e quando teve ali um momento de altar, ela veio, ela me abraçou, ela começou a orar comigo. Eu falei, como que essa menina sabe de toda a minha vida? Né? E Deus usando ela ali para tratar a minha vida, e falou tudo que eu estava sentindo, tudo que eu tinha passado, todas as experiências que eu tinha tido. E eu nunca esqueço que ela falou que Deus, ele estava me trazendo de volta e que aquela era a minha última chance. E realmente eu acredito que seja a minha última chance, por isso que eu jamais me permito sair da presença de Deus. Por mais que as situações sejam difíceis, porque a gente sabe que o dia a dia do cristão não é fácil. Né? Tem muitas pessoas que desistem da caminhada com Cristo justamente pelas dificuldades que enfrentam. Mas, independente das dificuldades, a gente sabe que nós temos a vitória, assim como Débora. Né? Porque, independente dela saber que ela ia estar à frente de uma batalha, que ia ser difícil para ela, ela já tinha certeza em Deus que ela teria a vitória. E é assim que nós temos que ser, corajosos, fortes, não desistir, porque Deus, ele está à nossa frente, mas ele faz o impossível. Mas o possível, que é ter a atitude, ter a decisão de fazer, de ir atrás, que nós temos que fazer, isso ele não vai fazer, ele vai esperar você fazer. E assim como um dia eu tive que tomar a decisão de voltar, se hoje você está aí, e você viveu ou está vivendo algo semelhante ao que eu passei, o que eu tenho para falar para você é que não espere mais. Talvez, pode ser que amanhã não dê tempo, né? Então, volte enquanto é tempo. A decisão é sua, a atitude quem tem que tomar é você. Ninguém vai tomar essa atitude por você, essa decisão por você. Mas a partir do momento que você tomar essa decisão, que você for forte, corajoso, Deus, ele vai estar com você, ele vai te honrar e ele vai estar à frente das suas batalhas. Por mais difícil que seja, mas ele vai estar e ele vai te trazer a vitória, assim como Deus trouxe a vitória sobre a minha vida. Né? Eu tive muitos motivos para desistir, mas eu não desisti, porque eu sempre acreditei nas promessas de Deus para a minha vida. Mesmo quando eu estava longe, quando eu estava afastada da presença dEle, eu nunca deixei de acreditar. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Vivi muito isso, né? Vi muito isso da minha mãe, então eu sempre cresci uma pessoa muito determinada, muito focada. Se eu quero, eu consigo. Se eu quero, eu vou atrás. Eu não espero as coisas acontecerem. Eu vou atrás, porque eu sei que ninguém vai fazer por mim. Se não sou eu, se não for a minha atitude, se não for a minha determinação, as coisas não vão acontecer.
E graças a Deus eu tive o exemplo dessa mulher na minha vida, que foi a vida da minha mãe, que sempre foi uma referência para mim, de uma mulher determinada, uma mulher corajosa, forte. Amém. E essa determinação que nós precisamos ter. Assim como a Maiara trouxe ali a questão de decisão, nós precisamos decidir, nos posicionar. Não simplesmente achar que a situação que nós estamos seja normal e ir vivendo. Não, mas se posicionar e buscar algo novo em Deus. Porque assim como ela disse, a vida cristã ela não é fácil. Mas com Deus vale a pena a cada momento. Cada segundo que nós dedicamos a estarmos ali caminhando com Jesus. Isso não significa que os problemas vão se resolver, que vão apagar. Não, mas nós sabemos que com Ele vai nos ajudar a passar e a enfrentar todos eles. Então Deus ele nos dá a oportunidade todos os dias de buscá-lo, de conhecê-lo. E isso é uma decisão particular. Muitos de nós já nos perdemos, mas Deus nos deu uma nova chance. E Ele nos dá essa chance todos os dias de buscá-lo, de ter intimidade com Ele. A Maiara passou aí um período da vida dela, onde ela se afastou da casa do Pai, onde ela foi viver as vontades dela. Mas chegou um momento onde ela precisou voltar. E o Pai estava ali, de braços abertos, esperando essa filha, cheia de falha, cheia de pecados. Mas Deus, Ele olha ali no nosso coração. Ele olha aquilo que nós queremos naquele momento. Então, que nós possamos voltar para a casa do Pai. Não ficar vivendo tudo aquilo conforme as nossas vontades, mas que nós possamos cumprir o propósito que Deus tem estabelecido sobre cada um de nós. Maiara, depois desse período, quando você voltou para a casa do Pai, como que foi isso para você? Você ter voltado e você falou assim, não, agora eu decidi. E a gente traz ali a questão de Débora, você também tem essa característica da sua mãe, né? De tudo aquilo que a sua mãe viveu. Você foi adquirindo isso no decorrer da sua vida, se tornando a pessoa que você é hoje. Então, naquele primeiro momento que você passou por tudo aquilo, você voltou, como que foi essa sua volta? Você se entregou completamente, depois disso nunca mais você se afastou. Sim, depois que eu voltei, foi como se eu estivesse conhecendo a Deus, a Jesus naquele momento. Foi tudo novo para mim. Então eu vejo que Deus ele foi trabalhando o que precisava, foi tirando todas as inhacas, os carrapichos que veio lá do mundo, e Ele tirou tudo. E quando eu realmente estava forte, eu entendi o propósito de Deus sobre a minha vida. E não tem como, quando você tem um propósito, quando Deus ele te escolhe, não tem como você fugir. Às vezes a gente até tenta, né? Por 2 vezes, sim, eu deixei a liderança, deixei de estar à frente de ministério, mas de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, isso não. Até mesmo porque eu sei que se hoje eu sair da presença de Deus, eu me afastar dos caminhos dele, eu sei qual é o meu fim. E eu sei quem eu era longe da presença dele. E essa pessoa, aquela Maiara, eu não quero voltar a ser jamais. Porque era uma pessoa que me envergonhava. Era uma pessoa que não tinha nenhum orgulho dela. E não sinto nenhuma falta dela. Ela está bem enterrada. E eu jamais quero que ela volte. Mas isso vai da minha determinação, da minha atitude de fazer com que a minha decisão por Cristo seja diária. Porque a nossa renúncia às coisas do mundo tem que ser diária. Porque todos os dias nós somos tentados a voltar. Todos os dias eu sou tentada a viver o que eu já vivi no mundo. E às vezes a gente vê tantas pessoas se afastando da gente nesse momento que a gente pensa, será que realmente vale a pena servir a Deus? Mas será que os seus amigos, será que a sua família, a pessoa que é importante para você, que às vezes você acha que você indo para Deus, ela vai se afastar de você, será que ela
faria o que Deus fez por você? Né? Para mim não foi fácil também voltar, porque quando eu cheguei em Campinas, como eu disse, eu não conhecia ninguém. E aí, de repente, eu estava num ciclo de amizade legal, tinha pessoas que eu conhecia, que eu gostava de conviver com elas. E eu tinha certeza que a partir do momento que eu voltasse para Cristo, só tinha duas opções. Ou elas me seguiam, ou eu teria que me afastar delas. E muitos eu tive que me afastar. E não foi uma decisão fácil, mas foi necessário. Porque ou eu me afastava daquelas pessoas, ou aquelas pessoas iam me afastar de Deus novamente. Isso é muito interessante você falar, porque muitas vezes nós temos que nos afastar, literalmente, porque tem situações, tem pessoas que acabam nos puxando, a gente acaba sendo influenciados. Muitas pessoas têm se influenciado e têm se entregado, está cada vez mais afastado do Senhor, né? Sim. E quando você não está forte o suficiente, a melhor coisa é realmente se afastar. Quando você está firme, que você sabe do seu propósito, que você está determinado, independente do que falem, independente de quem seja, você vai permanecer firme. E você vai influenciar aquela pessoa. Mas quando você não está tão firme assim, talvez é melhor você se afastar do que você perder a sua salvação. Assim, como aconteceu com José, que ele fugiu, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que pensam, poxa, mas é meu amigo, é minha família, mas e o que Deus fez por você? Será que vale a pena mesmo? Eu vejo que hoje, tudo o que eu tenho foi graças a Deus. E se eu não tivesse voltado para os caminhos dele, hoje eu acho que eu não teria nem metade do que eu tenho. Não que a nossa vida com Deus é uma barganha, mas quando a gente está em Deus, nós temos direito a receber as promessas dele sobre as nossas vidas. E Deus, ele tem promessas para cada um de nós, para mim, para você, mas as promessas vão se cumprindo conforme a nossa entrega, conforme a nossa busca, né? Então, quando você se dispõe, tem até um versículo que fala, né? Não sei onde fica, eu sou péssima de referência, mas tem um versículo na Bíblia que fala, né, que quando você prioriza o que é de Deus, Ele também vai priorizar o que você quer, os seus sonhos, os seus planos. E hoje, eu posso dizer que eu não tenho que pedir para Deus, porque tudo o que eu sempre pedi para Ele, Deus me deu. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho uma filha, e quem acompanhou um pouquinho da minha trajetória, eu orei muito tempo para conseguir ter, né? Eu tinha um problema, passei um bom tempo tentando engravidar e eu não conseguia. E hoje eu tenho, já vai fazer 3 aninhos, é uma bênção, uma vitória na minha vida. Então, quando você prioriza o que é de Deus, Deus, ele também vai priorizar o que é teu. Amém. E é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. Abrir mão de tudo aquilo, de renúncias, tudo aquilo que vem nos afastar do Senhor, para que nós possamos viver e cumprir o propósito que Ele tem estabelecido sobre cada um de nós. Assim como na vida da Maiara, Deus, ele tem um propósito sobre a tua vida. Mas nós precisamos entender que essa decisão cabe a cada um de nós decidir renúncias diárias, mas que nós sabemos que o Senhor, ele está conosco, ele está nos ensinando, Deus, ele está nos direcionando a fazer as coisas conforme a vontade dele. E nós precisamos ter essa entrega diariamente, renúncias diariamente, e entender aquilo que Jesus, ele fez por nós. É você entender que através das suas renúncias, através de você abrir mão de tudo para viver aquilo que Cristo, ele tem para te dar, você vai se tornar uma pessoa vencedora, uma pessoa guerreira, que não vai desistir diante dos desafios, mas que você vai encarar. Você se torna uma pessoa corajosa. Assim a gente traz ali Débora, uma mulher corajosa, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher onde ela
ouvia a voz do Senhor, onde que as pessoas confiavam muito nela. A Maiara, ela trouxe, começando o testemunho dela, falando sobre a mãe, né? Esse exemplo que ela teve dentro do lar, ali no seu âmbito familiar. Maiara, para que nós possamos, então, chegar ao fim aí do nosso Conexão. Hoje, diante de toda essa história, quem é a Maiara? Quem que a Maiara se tornou? Você trouxe o exemplo da sua mãe, de toda a força, de determinação. Hoje, como que a Maiara é? Diante de tudo aquilo que a Maiara já viveu. Hoje, é até engraçado porque às vezes a gente fala as coisas e depois Deus, Ele usa pessoas, Ele traz quem realmente nós somos, né? Eu disse hoje para uma pessoa que eu não era forte, que eu estava tentando ser, mas que eu não era. E quando a gente começa a analisar a nossa vida, analisar a nossa trajetória e tudo o que nós passamos, isso analisando a minha vida, tudo que eu passei e o que eu tive que fazer para chegar aonde eu estou. Hoje a Maiara é assim, uma mulher forte, é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora que nunca desistiu dos seus sonhos, independente das circunstâncias, dos desafios que surgiram ao longo do caminho, mas ela sempre permaneceu firme. E eu vejo que Deus, Ele honra, né, quando a gente realmente, quando a gente não dá conta mais na força do nosso braço, Deus, Ele vem e faz. E foi assim em todas as minhas conquistas. Eu fiz o que cabia a mim fazer, e quando não conseguia mais, Deus, Ele veio e Ele fez. E hoje eu tenho orgulho de ser quem eu sou, orgulho de ser a mãe que eu tenho sido para as minhas filhas, de ser a mulher que eu tenho me tornado a cada dia, porque eu vejo que não sou eu, é a força de Deus em mim. A cada dia Deus, Ele tem me tracionado, Ele tem trago essa força que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Vi muito sim o exemplo da minha mãe, mas eu poderia ter escolhido diferente dela, eu poderia ter tomado decisões diferentes dela, eu poderia ter desistido no meio do caminho, mas eu não desisti. E quando eu vejo que a gente se posiciona em Deus, por mais que seja difícil, e é difícil mesmo, Deus, Ele nos mostra o caminho certo a seguir. Eu estava há algum tempo atrás, não me afastei da presença de Deus, mas eu estava muito fria, muito distante daquilo que eu queria estar com Ele. E foi onde Deus, Ele me resgatou novamente para o louvor. Eu já havia sido levita há anos, né, lá em Minas, e Deus, Ele me trouxe de volta. Eu precisava me encontrar em algo novamente. E Deus, Ele me trouxe de volta como levita. E novamente eu me identifiquei com a passagem de Débora, né? Porque Débora, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que ela precisava, ela louvava a Deus. E quando eu me deparei com as dificuldades que tenho enfrentado, foi o que eu precisava para me aproximar mais de Deus e para me tornar novamente a mulher forte que Deus me forjou. E hoje, estando no altar, estando como levita novamente, Deus, Ele tem cada dia, cada momento que eu subo naquele altar, cada culto, Deus, Ele tem renovado as minhas forças. E se assim como Deus tem feito comigo, se você quer que Ele faça com você, quer que Ele renove as suas forças, basta você se entregar a Ele verdadeiramente. Deus, Ele está à sua disposição, mas você precisa tomar a decisão de servir a Ele de verdade, de se entregar a Ele com as suas limitações mesmo, com os seus defeitos. Eu sou muito falha, eu tenho muitos defeitos, mas eu não deixo que isso me paralise, eu não deixo que isso me impeça de alcançar as promessas de Deus sobre a minha vida, porque independente das minhas falhas, dos meus defeitos, Deus, Ele me ama da forma que eu sou, e Ele tem planos, Ele tem projetos sobre a minha vida, e eu tomo posse sobre essas promessas, e eu vou receber, porque eu não vou desistir,
das promessas que Deus me deu. E que você também não venha desistir das promessas que Deus te deu. Amém? Amém. Que você não desista, assim como a Mayara falou, das promessas que Deus tem sobre a sua vida. Que você possa pegar ali esse exemplo. Se essa noite você se conectou com a história da Mayara, você possa tirar dessa história um aprendizado de força, de determinação, de coragem, de não desistir diante dos obstáculos, mas que você possa seguir em frente e cumprir aquilo que Deus ele vem te chamando para fazer. E não desanimar diante das situações difíceis que irão surgir no caminho, mas que você possa ter a certeza no teu coração que quando nós estamos com Deus, quando Deus ele está à frente da nossa batalha, à frente da nossa luta, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Mayara, para a gente poder finalizar a nossa conexão, você gostaria de deixar uma mensagem para sua mãe? É difícil? Sim. É difícil falar dela porque tudo que eu tenho eu devo a ela, principalmente a minha vida. Mãe, eu queria dizer que eu te amo muito, sou muito grata a Deus por ter me dado uma mãe tão batalhadora, tão guerreira como você. Sou grata por nunca ter desistido de mim, mesmo quando até eu desisti. A senhora não desistiu, a senhora manteve firme. Obrigada por não ter desistido da nossa família. E eu tenho certeza que todos os sonhos, tudo aquilo que a senhora almeja alcançar em Deus, Deus ele vai te entregar, porque ninguém merece mais do que a senhora. E eu desejo muito, muito, muito mesmo que a senhora alcance e que a senhora seja muito feliz. Eu sei que a senhora já passou por muita dificuldade, por muitos momentos difíceis, mas eu sei que em todo o tempo a senhora buscou a Deus, a senhora jamais desistiu de buscar. E por isso, pela sua determinação, por nunca ter desistido, eu tenho certeza que Deus vai te honrar cada dia mais. E eu tenho muito orgulho mesmo de ter a senhora como mãe. Eu falo com todo o orgulho do mundo que eu tenho a melhor mãe do mundo, a mãe mais guerreira, a mãe mais batalhadora, uma mulher virtuosa. Eu tenho orgulho de você, mãe, te amo. Amém, glória a Deus. Que a conexão dessa noite possa ter falado profundamente ao teu coração, te ensinado uma história de força, de determinação, de perseverança, uma história onde o Espírito Santo de Deus ele possa ter ministrado no coração de cada um de vocês que nos assistiu essa noite, em nome de Jesus. Que você possa fechar seus olhos, que você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar com você, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por essa conexão, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, compartilhando da tua palavra, daquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito sobre cada vida de cada convidado que está aqui conosco. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa ter trabalhado, Deus, no coração de cada um, Deus, que esteve aqui conosco nos assistindo. Nos ensina, Deus, ter fortes, corajosos. Ensina, Senhor Deus, nos posicionar e decidir a viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Mayara, muito obrigada por você ter compartilhado aqui da sua história conosco. Amém? Amém. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito, muito bom estar aqui. Eu vejo que foi um momento que Deus também trabalhou bastante em mim. E eu agradeço por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com você. Amém, glória a Deus. Bom, nossos cultos nós temos sábado e domingo, amém? Se você quiser entrar em contato conosco, que você possa procurar, tem um telefone do pastor, que você possa entrar em contato com ele, amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo Conexão, amém? Glória a Deus.
na casa de Obed-Edom. Muda minha história, entra com a tua glória, como fez na casa de Obed-Edom. Muda minha sorte, vem com sua glória, vem com sua glória, vem com sua glória. Olha, vem com sua glória, vem com sua glória e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Deus e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo e refaz tudo novo, tudo novo. Entra na minha casa com a sua glória, entra na minha casa com a sua glória. Você pode dizer isso comigo, cante. Entra na minha casa, vai lá, Deus, com a sua glória. Entra na minha casa, na minha vida, Deus, com a sua glória. Declare assim comigo. E refaz